traz para a gente algumas situações do cotidiano e que muitas vezes nós não atentamos para algumas situações da vida. E logo aqui no início, na página 22, eu li algo que diz um pouco a respeito do fato que se está julgando aqui, nessa data. E Ana Beatriz Barbosa diz assim: este livro discorre sobre pessoas frias, insensíveis, manipuladoras, perversas, transgressoras de regras sociais, impiedosas, imorais, sem consciência e desprovidas de sentimento de compaixão, culpa ou remorso. Esses são os predadores sociais. Com aparência humana, estão por aí, misturados conosco, incógnitos, infiltrados em todos os setores sociais. São homens, mulheres de qualquer etnia, credo ou nível social. Trabalham, estudam, fazem carreira, casam, têm filhos, mas definitivamente não são como a maioria das pessoas, aquelas a quem chamaríamos de pessoas do bem. E eu não estou lendo isso me referindo à minha cliente. Eu estou aqui para discordar, para desapontar o promotor que diz que se sentiria desapontado se aqui eu tivesse que tecer comentários sobre a vítima desse processo. É para ela essas palavras e não para mim. Porque eu não posso, e não se pode, e não se deve, e já se devia ter deixado de fazer há muito tempo, deixar de vir ao tribunal de júri e esquecer de algumas situações que precisam ser postas para os jurados. Eu ouvia agora há pouco, quando o promotor de justiça, usando aqui o seu tempo, dizia que há teses de que para muitos o direito acabou, a justiça acabou. Se for justiça com relação a poder judiciário, a enfrentamento e ao embate, nós precisamos dizer que não, ele não acaba. Tanto não acabou que nós estamos aqui. Porque essa causa, ao contrário do que disse o Ministério Público, não é algo simples de ser analisado. Não é algo assim tão claro. As coisas não estão tão bem expostas como foi dito aqui. Pelo contrário, para isso existe o processo. Para isso, o delegado teve que fazer algumas apurações. O Ministério Público precisou denunciar. O réu teve direito de defesa. Testemunhas foram arroladas, já depuseram e outras depuseram aqui de novo. Para que se alcance o que realmente aconteceu no dia 1º de maio de 2021. É para isso que estamos aqui. Então a justiça não acabou. O direito não acabou. Ele está se fazendo aqui agora com cada um das senhoras e com o senhor, que é jurado em Bananeiras. E o que são os fatos? Os fatos são simples? Sim. Mas agora há pouco eu vi quando se disse: ela cometeu um crime por ciúme. Ciúme? Nós vimos aqui e a palavra é outra. Ela cometeu um crime por provocação. Porque foi provocada a cometer. E mais uma vez eu repito, eu não posso vir ao tribunal de júri de Bananeiras, nem de qualquer outra comarca nesse país,
se eu não fizer referência aqui a algo chamado criminologia. A criminologia de Henrique Ferri, que foi um dos maiores criminalistas italianos e um dos maiores do mundo, em que procurava demonstrar o que leva alguém a cometer um crime. Mas a criminologia vai além de se procurar as razões para alguém cometer um crime. Porque uma das razões está na vítima. E aí nós chamamos de vitimologia. Até que ponto a vítima cava a sua posição de vítima? E esse é o cenário do julgamento de hoje. Nós temos uma vítima que cavou a sua posição de vítima, que procurou de todas as formas se tornar vítima. E foram muitas as formas que Pamela utilizou para se vitimizar, para se tornar vítima e para fazer com que finalmente Jéssica, que era a vítima, se transformasse agora em réu. E ninguém se iluda, porque eu vou mostrar aos senhores daqui a pouco o ensinamento de Evandro Lins e Silva, que é um dos maiores criminalistas que o Brasil já teve. E Evandro Lins e Silva vai trazer justamente para nós uma passagem, ou várias passagens como essa, das quais eu vou citar aqui. Então não é tão simples. É necessário que o jurado faça um esforço que vai além dos autos, um esforço de consciência, um esforço de se colocar naquele instante na pessoa que está sendo vítima, mas também na pessoa que está sendo réu. Naquela que cavou a sua posição para chegar aqui hoje, elegantemente, de salto alto, lançar tudo que trazia dentro de si de mal contra a vítima desse processo. Por isso que eu disse aos senhores, às senhoras, no início do julgamento, aquelas palavras eram para ela. E eu vou provar por quê. Alguém poderia dizer, mas a vítima não está em julgamento. Está. O artigo 59 do Código Penal diz lá, quando o juiz vai sentenciar alguém, uma das primeiras coisas que ele vai observar no artigo 59 é o comportamento da vítima. E essa vítima não era uma moça tão bem comportada, como ela quis dizer aqui que é. Ela não era a moça bem comportada que o Ministério Público quis fazer que era. E eu vou fazer aqui um paralelo de quem eram, ou de quem são, e de quem foram Jéssica e Pamela. E ao final, as senhoras vão decidir quem está com a razão e quem não está. Esse é o esforço. As coisas não são tão fáceis como se parece. Nós precisamos fazer um exercício de raciocínio para chegar até essa conclusão. E eu volto aqui. Muito se questionou aqui, a testemunha fulano de tal mentiu. E quem não mentiu aqui? Quem foi que não mentiu? Socorro? Socorro não mente, Socorro come com farinha. Socorro dizia aqui, os senhores ouviram aqui, que Pamela não tinha um caso com o marido de Jéssica. Se teve, ela não viu. Ela era a dona do bar, ela recebia eles lá, eles estavam lá aos abraços. E eu perguntei, mas por que iam para esse bar? Porque não foram para a igreja. Porque o bar de Socorro é o lugar mais propício para esse tipo de encontro não convencional. Os encontros de Pamela. Era lá que eles se encontravam. E Socorro disse que não sabia. Depois se levantou uma questão, a senhora jogou a faca ou a senhora esfaqueou? Isso é o de menos aqui.
O que realmente importa para esse processo é o que vai ser mostrado agora. Ah, porque a testemunha só sabia do que a vítima contou. Sim, chama-se testemunha de ouvir dizer. Se ela não estava no lugar, mas soube depois, ela tem que saber pelo que disseram. Os senhores agora também ouviram dizer. Estavam lá? Não. Mas Socorro disse que foi agredida. Mas como bem disse a Ré, que fez aqui uma defesa melhor do que a minha, ela prova. Ela trouxe algum documento para esses autos dizendo que foi agredida por Jéssica? Não. É só a palavra dela. Então, a vítima, Pamela, afirma que não, eu não joguei garrafa em ninguém, não. Isso aí é o marido de Jéssica que está defendendo a ela. Mas ela não era namorada dele também, porque ele não defendia Pamela. E eu pergunto, quem é que está mentindo aqui? Aonde estão os santos desse processo? Não tem. Mas nós vamos analisar esse processo na medida da experiência de vida de cada uma das senhoras e na medida da experiência de vida do Senhor que está aqui. Todo crime tem o seu motivo. Não existe crime sem motivo. Há alguma coisa que pode nos levar, a mim, a qualquer uma das senhoras, a qualquer estudante que está aqui, há um motivo que poderá nos levar, em determinado momento, ao cometimento de um crime, seja ele qual for. Mas um dos principais motivos, e talvez aquele que mais nos leve a cometer delitos, é justamente o motivo da provocação humana. Esse foi o motivo. Esse foi o móvel que retirou de Jéssica a razão e a inteligência. A tranquilidade de espírito que ela precisava para viver, para cuidar da vida dela e das filhas dela. Isso que desapareceu. A provocação praticada por Pamela, que achando pouco lhe tomar o marido, se encontrar com ele lá no Bar de Socorro ou em tantos outros lugares, ainda achou por bem fazer com que ela soubesse. Ela tinha que saber. Ela tinha que ser desmoralizada. Ela tinha que tomar conhecimento de que havia uma outra mulher na vida do marido dela. E essa mulher era aquela, bonita e gostosa e cheirosa, que chegou no bar no dia 21 de maio de 2020, no dia 1º de maio de 2021. Passa várias vezes de moto, encarando. E nós vimos a testemunha aqui. A testemunha disse que saiu com Jéssica dias antes, alguns dias antes do fato. Saiu com Jéssica de uma academia. E ao passar na rua, ela vinha de carro. E encarava, e ria, e fazia pouco caso. E o que Jéssica fez? Nada. Mas comentou com a testemunha depois aqui. Você está vendo? Ela está encarando. É ela que está com o caso do meu marido. E ela passa aqui me encarando e rindo. Ele não fez nada. Seguiu. Em outras oportunidades, a testemunha disse aqui, ela passava na rua de moto e passava encarando e com aquele sorriso no rosto de deboche. E Jéssica sabia por quê. Não se conformando com tudo isso, no dia dos fatos, chegando no bar aonde Jéssica se encontrava, bar do WhatsApp, se não me engano, passou várias vezes. Viu que Jéssica estava lá com o marido. Não se conformando com o término do relacionamento, porque o marido de Jéssica terminou o relacionamento com ela, ela começa a coagir o rapaz.
se encontre comigo tal hora, senão eu vou para a porta de sua casa fazer um barraco. Se encontre comigo tal dia, senão eu vou na sua casa fazer um barraco. E assim ele passou a se encontrar com ela várias vezes. Até que um dia foi colocado um basta nisso. Ele chegou para a Jéssica e falou a verdade. Olha, eu estava tendo um caso com Pâmela, há aproximadamente, como ele disse aqui, 5 ou 6 meses, mas eu não quero mais. Eu prefiro ficar com você. E ainda me encontrei com elas várias vezes, porque ela estava me coagindo a esse encontro, porque disse que vinha aqui fazer um barraco na porta de casa. Restabeleceu-se então a paz entre Jéssica e o marido. Nesse dia, Pâmela passa de moto, vê Jéssica e o marido, dá outra volta, encara novamente Jéssica e o marido, outra volta, Jéssica e o marido. Por que tantas voltas? Se ela sabia que tinha tomado o marido dela, se ela sabia que eles voltaram a conviver juntos, por que fazer isso? Mais uma vez, pergunta para que ninguém responda: isso é ciúme ou provocação? Para a moto, Jéssica finalmente, não suportando mais tudo que aconteceu, não suportando mais o deboche, se levanta, pega a faca que tinha na mesa, uma faca de pão, uma faca sem ponta, e vamos mostrar porque era sem ponta, porque o laudo nos aponta para isso, e se dirige até ela, e vai finalmente fazer aquilo que ela já deveria ter feito há muito tempo, que é tomar uma satisfação. Não tem lei nenhuma aqui no Brasil que nos diga que satisfação não pode ser tomada. Ah, porque a honra não pode ser mais levantada. Talvez não exista mais honra. Nós já nos afastamos, nós nos desapegamos a tantos valores que a honra talvez nem exista mais. O último que ainda está resistindo é a família. É o último dos valores. Mas apesar de ser o último dos valores, ainda existem Pâmelas, tirando a paz das famílias desse país. Esse é o último dos valores. Jéssica levanta, vai até lá. E eu digo aos senhores, esse júri julga crimes, julga. Mas acima de crimes, o tribunal julga os comportamentos humanos. Mas acima dos comportamentos humanos, o tribunal julga aquilo que está na mente das pessoas. O tribunal julga os dramas humanos e os dramas da consciência humana. Jéssica se levanta, vai até aquela mulher que tenta a todo custo desfazer a sua família, arrancar de sua casa o pai dos filhos dela, debocha dela na rua, faz pouco caso dela, fala sobre ela às amigas, passa na rua sorrindo, debochando, fazendo pouco caso, humilhando. Só que há um momento em que as coisas explodem. Chegou ali o limite. Ela chegou a alcançar naquele momento o último dos limites. E aqui ela chegou a dizer no final do seu depoimento: eu não sei por que eu fiz aquilo. E eu disse: não se preocupe, eu sei por que foi. E estou dizendo aqui agora aos senhores jurados, porque eu tenho absoluta certeza de que o júri de Bananeiras, composto aqui por todas as senhoras e composto por o senhor, se não passaram por casos semelhantes, já passaram também por casos parecidos. Eu tenho absoluta certeza que na experiência de vida de cada uma das senhoras, as senhoras compreendem muito bem o gesto praticado por ela. Quem quer Pâmela frequentando sua casa? Quem das senhoras gostaria de Pâmela andando com seu marido? Ou com seu noivo? Ou com seu namorado?
E por que o Ministério Público deseja que Jéssica, e somente Jéssica, suporte essa carga? Por que essa carga tem que ser suportada por ela e por mais ninguém? Ah, mas ela se levantou, ela tomou uma decisão agressiva. E aí eu pergunto, refaço a pergunta ministerial, e era para ela ter levado a Pâmela o quê? Flores também? São as mesmas flores usadas pelo Ministério Público que eu estou colocando em julgamento agora. Que outra reação ela poderia ter? Que outra reação ela deveria ter tido naquele instante, em que já não suportava mais, em que o limite bastou? Senhores jurados, o que ela fez ainda foi pouco. Diante de tudo que essa mulher passou, o que ela fez foi quase nada. Aí vem o Ministério Público e diz: ela tinha intenção de matar. Tinha intenção de matar? Vamos ver se tinha intenção de matar. Se Jéssica quisesse matar Pâmela, por que não o fez antes do dia 1º de maio de 2021? Se ela já sabia do caso de Pâmela e do marido. Em vez de mandar matar, por que ela suportou calada? Segunda pergunta para o júri. Se Jéssica quisesse matar Pâmela, por que não fez depois de 1º de maio de 2021, depois desse fato? Se ela respondia em liberdade, se estavam soltas ela e Pâmela, por que não mandou matar? Se Jéssica quisesse matar Pâmela, por que não o fez, contratando a sua morte, como tantos fazem por aí? E a resposta é simples: porque nunca quis matar, porque nunca teve a intenção de matar, porque o seu gesto naquele bar era um gesto de revolta, e não de homicídio. Porque a sua intenção, como ela mesma disse aqui, era dar-lhe uma surra. Essa era a intenção dela. E ela pega a faca de cima da mesa e vai até lá. E diante da posição em que Pâmela se colocava ali, conversando em alta voz com alguém que estava lá servindo ou assando carne, isso não ficou muito claro aqui. Eu tomei banho, eu estou aqui muito cheirosa, e olhava para lá. Eu estou aqui muito gostosa, e olhava para lá. Eu estou aqui muito bonita, e olhava para lá. Se o nome disso não for provocação, eu estou desconhecendo a língua portuguesa. Diante de todos esses fatos, e achando pouco, foi isso que Pâmela fez. Ela não teve a dignidade de respeitar sequer o lugar aonde Jéssica estava com o marido, que tinha sido amante dela. Nem essa dignidade ela teve. Ela foi lá provocar, injuriar. Ela cavou ali a posição de vítima. E o que Jéssica fez praticamente não foi nada diante do que era inclusive merecido. Senhores jurados, essa é a fala da verdade. Foi isso que aconteceu. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não sou capaz de fazer. Alguém poderia dizer: mas se eu fosse Jéssica, eu teria ido embora. E ela é necessária? Ela está obrigada a ser pusilânime? Jéssica é obrigada a ser covarde? Porque Pâmela foi covarde muitas vezes. Desnecessário tomar o marido da outra. Desnecessário, achando pouco isso, fazer pouco caso da vida dela. Desnecessário passar por ela sorrindo. De forma tão desclassificada, tão profana, tão injusta, tão irresponsável, que depois de todos esses fatos, onde ela se diz vítima, que quase morreu, foi dito aqui por várias testemunhas,
passa com a moto, tirando fino, porque foi essa a expressão usada nos filhos de Jéssica. Percebe que as facadas foram poucas, porque não foram suficientes para ensinar. Percebe que as facadas foram poucas, porque foram insuficientes para que essa mulher passasse a ter, pelo menos, consciência de moralidade. Está aqui. Se eu abrir aqui para os senhores, o que eu estou dizendo, eu tenho aqui Evandro Lins e Silva, que traz uma matéria espetacular sobre isso. Eu posso dizer de amanhã que não serei nunca o autor de um crime contra o patrimônio. Não serei nunca um ladrão. Não poderei, entretanto, dizer que não serei um homicida. E ninguém pode dizer que não será. Depende das condições que se criarem. E a participação da vítima, sempre, em maior ou menor grau, tem grande importância nos gestos de violência que possamos cometer. Por exemplo, na legítima defesa, se alguém me agride com uma arma e eu reajo e me defendo e mato, sou eu o acusado. A vítima é o que me agrediu. Interessante essa notícia. Jéssica era a vítima. Teve a sua família invadida, a sua casa invadida, a sua família desrespeitada, mas na hora em que ela reage, agora a vítima não é mais ela. A vítima agora é Pâmela e ela agora passa a ser ela. A vida muda os papéis muito rápido. E é para isso que eu preciso chamar a atenção do júri de Bananeiras. Nessa hipótese, se a vítima teve uma participação de tal ordem que a lei justifica o ato de quem repeliu a agressão. A agressão não é apenas física, material. A agressão também pode ser uma agressão moral. Pâmela não agrediu fisicamente Jéssica, mas ela agrediu a pior de todas as agressões. A agressão foi moral. Foi a dor moral que ela passou. A dor moral que ela sofreu e sofre ainda nesse tribunal do júri. Não era preciso que Pâmela se dirigisse a ela e lhe desse uma tapa no rosto. Mas as formas de passar, de olhar, de rir, o seu modo atrevido de ser, causou em Jéssica uma dor moral que ela suportou enquanto pôde, até o momento em que a sua reação não permitia mais que suportasse aquela dor moral. E aí veio a reação. E a reação era agressiva, porque não havia outra forma de reagir. Vai até Pâmela com a faca de mesa, desfere golpes contra ela, todos superficiais, e o laudo mostra isso aqui. Praticamente arranhões na pele. Praticamente arranhões. Um golpe só foi um pouco mais profundo, mas não teve essa profundidade toda. O laudo é claro. Lesão corporal de natureza leve. E está aqui, senhor. A pessoa que queria matar. Nenhuma arma que servisse para matar ela tinha. Nenhuma arma que prestasse. Uma faca de pão. Está aqui. Resposta aos quesitos. Vamos aos ferimentos. Primeiro, um ferimento cortante com tecido de granulação crostoso, cicatricial, está cicatrizado já, em terço superior dorsal do braço direito, por aqui. Depois nós temos cicatriz normotrófica e hipercrônica em região deltoniana, medindo aproximadamente 3,8 centímetros.
Eram riscos, praticamente riscos que eram feitos. Depois nós temos cicatriz morfológica, também uma cicatriz igual à anterior, na região infraclavicular esquerda, próximo à clavícula, na parte de trás. Edema subgeral discreto em região temporal esquerda, promotora músculo. Cicatriz morfológica em região temporal esquerda, medindo aproximadamente 3 centímetros de extensão. Nenhuma desses ferimentos chegou a perfurar. Foram todos superficiais. E aí vem a resposta aos quesitos. Esse é um laudo traumatológico feito pelo Instituto de Medicina Legal, o IML. O perito oficial, o médico legista, João Alexandre de Figueiredo, de Guarabira. E os quesitos são, primeiro, aferimento ou ofensa física? Sim. Por esses ferimentos que eu mostrei às senhoras, teve uma ofensa física, teve ferimentos. Qual o meio que ocasionou? Ação pérfuro-cortante. Era uma faca que ela estava usando. Houve perigo de vida? Está aqui. Não. Mas quando ela chegou aqui, eu pensei que ela ainda estava correndo risco de vida quando ela chegou aqui. Porque essa mulher fez um alarme. O alarme dela era na intenção de condenar a Jéssica. Nem perigo de vida teve. Foi uma lesão corporal leve. E agora nós vamos ver por que foi leve. Aqui. Resultou de debilidade permanente de um membro, sentido ou função? Não. Depois, resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Não. Se tivesse resultado, essa incapacidade por mais de 30 dias, ou seja, se ela tivesse passado 30 dias sem poder trabalhar ou fazer qualquer coisa que ela fazia no dia a dia, aí seria uma lesão corporal grave. Porque é isso que a lei estabelece. A pessoa ficar afastada mais de 30 dias, lesão corporal de natureza grave. Como não ficou, leve. Depois, provocou aceleração de parto, ela não estava grávida, então não teve. Resultou perda ou inutilização de um membro, sentido ou função? Também não resultou. Originou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável? Não. Resultou deformidade permanente? Não. Provocou aborto? Não. Então, por todas as respostas trazidas pelo laudo traumatológico, nós percebemos aqui que o que aconteceu foi uma lesão corporal de natureza leve e não uma tentativa de homicídio. Se ela tivesse intenção de matar, teria tido 1000 situações que ela poderia ter matado. Ah, mas ela não matou por circunstância alheia à vontade dela. Ela não matou porque foi segurada. E qual é a briga que as pessoas não apartam? Eu nunca vi. E aí eu conclamo o júri de bananeiras. As senhoras já foram à rua, já foram festas, participam da vida social. O senhor também. Qual é a briga que a gente vê que as pessoas não apartam? E vão deixar as pessoas se matarem? Então é normal, é comum que as pessoas sejam apartadas em briga. Eu não vi nada do outro mundo aqui. Apartou ou não apartou? Sim. Ela disse, meu marido me segurou, me levou lá para dentro. Alguém puxou Pâmela também, que estava lá e atirou uma garrafa, dizendo que não tinha atirado, mas atirou. Ah, mas o dono do bar não viu. E o dono do bar é obrigado a ver? Ele era obrigado a estar lá fora? Ele é fiscal de briga? O dono do bar estava lá dentro, fazendo as atividades dele. Ele não tinha nem como sonhar que ia ter uma confusão lá fora. Ele não viu. Agora, o fato dele não ter visto quer dizer que não houve? Não. Entre eu não ver e não acontecer, tem um abismo. Ele não estava obrigado a estar lá fora. Quem viu? Jéssica, o marido, Pâmela e Socorro. Só. E alguém que estava na mesa também, com Jéssica. Ninguém mais viu. Tudo que se relata nesse processo é exatamente o que essas pessoas falaram. Fora elas, pessoas que ouviram dizer. O que é que tem de mais aí? Nada. Mas
a atitude de Jéssica foi de tentativa de homicídio, não foi porque o próprio laudo não tem como dizer que foi. Os ferimentos todos superficiais, aqui estão aí, todos superficiais. Se ela tivesse a intenção de matar, ela teria mandado matar. Por tudo que ela passou, ela teria mandado matar. E eu estaria aqui de novo, porque os motivos também justificariam. Nós vemos aqui uma série de agressões contra as mulheres. Toda semana são 3, 4 mulheres assassinadas. O promotor disse, é a mesma coisa. A mesma coisa não. São mulheres assassinadas por seus maridos. Mulheres assassinadas pelos companheiros, pelos namorados. E elas têm uma medida protetiva. Senhores jurados, quem das senhoras já viu um papel proteger ninguém? O papel precisa de proteção, senão se acaba. Se essas mulheres estivessem devidamente armadas, com um revólver calibre 38 na bolsa, e esses rapazes vierem tirar a vida delas, elas sacassem e atirassem neles, elas estavam vivas e eles mortos. Diferente do livro Primo Basílio de Essa de Queiroz, em que a última frase do amante era, ao saber que a mulher morreu, antes ela do que eu. Como eu queria que essas mulheres que foram assassinadas tivessem tido a oportunidade de hoje poder dizer essa frase inversa, antes ele do que eu. E alguém diz, mas o senhor está incentivando o crime? Não, eu estou incentivando a legítima defesa própria, que era um direito delas. E infelizmente elas não tiveram nem esse direito. Se confiaram na medida protetiva. Mas a medida protetiva de um 38 com 6 balas bem munido dentro de uma bolsa, pense numa medida protetiva que protege. Hashtag fica dito. Senhores jurados, isso foi o que aconteceu aqui. Jéssica está sendo julgada por um fato: não suportar mais as provocações de Tânia. E só. Ciúme? Nenhum. Nem amar ela sabe mais se ama. Ela disse aqui. Está com ele, mas pensando nos filhos dela, nas 2 meninas. Porque talvez esse amor já tenha sido arranhado. Mas ela se desprendeu dela. Ela se desprende dela e se coloca no lugar da família dela, das filhas dela, que ela não quer criar sem o pai. Essa é a personalidade da vida da ré que está sendo julgada nesse tribunal. E a personalidade da vítima? Nós vimos aqui qual é a personalidade da vítima. Ela tem um fetiche em homem casado. Ela tem um fetiche em homens que são comprometidos. Ela não gosta de homens solteiros. E faz questão de postar no Instagram. A testemunha disso aqui, que teve a curiosidade de ver e procurou. E ela estava lá no barraco dos barracos do Instagram, levantando uma questão de que estava grávida de um homem casado. Esse júri já deixou claro, pelas provas que desfilaram aqui, quem é Jéssica e quem é Tânia. Por que motivos Jéssica reagiu? E foi perguntado aqui, estão aqui nos antecedentes. Jéssica nunca foi a uma delegacia. Jéssica nunca respondeu a um processo penal. Ela está aqui hoje por essa fatalidade, pelo fato de não suportar mais tantas provocações. Mas daí a dizer que por conta de uma raiva e de uma vontade de dar uma surra, ela tinha intenção de matar, há um abismo intransponível. Possibilidades de matar existiriam muitas, mas ela não utilizou nenhuma delas.
Até as lesões que praticou foram de natureza leve. Nem risco de vida existiu. Então, sim, o Tribunal do Júri de Bananeiras tem que dar uma resposta. Mas é uma resposta humana. Há um drama humano. A resposta do Júri de Bananeiras tem que ser uma resposta de justiça e não de vingança. A resposta do Júri de Bananeiras tem que ser uma resposta de justiça e de paz. E que se saiba que o Júri de Bananeiras tomou essa decisão em defesa de uma mulher que estava somente defendendo sua casa. O seu direito de ter uma família. Esse era o direito maior. Esse era o direito que Jéssica defendia. O direito de ter paz e de ter a sua família em paz. E isso não é pedir demais. Isso não é pedir demais. Digo aqui aos senhores, ainda, trazendo aqui lições também de Evandro Lins e Silva quanto a essas questões. E ele traz o seguinte: a agressão moral pode levar a um gesto de repulsa. Num rompante emocional, a resposta à reação violenta é compreensível, é perdoável, é desculpável. Os exemplos, ainda agora, como a citação que se faz de repetir, por exemplo, um apelido depreciativo contra uma pessoa, ou insistente, como fez Pamela com relação a Jéssica, leva a pessoa injuriada, a pessoa atingida na sua honra, a uma reação de violência. Certo dia essa violência virá. E todos compreendem que essa reação seja desculpável, seja entendida como um revide, uma repulsa da justa dor a uma ofensa injusta. Dizia ainda que de dor não se morre, mas de dor se pode perder a razão, a cabeça e a inteligência. E foi isso que Jéssica fez. Jéssica, por conta de sua dor, perdeu a cabeça, perdeu a inteligência e perdeu a razão. Mas essa não é uma razão para condenação. O promotor tentou adivinhar a tese de defesa. Péssimo feiticeiro. Não conseguiu ler minha mente. O que se pede para Jéssica é uma condenação justa. Justa, diante do fato dela justamente ter perdido a cabeça. Por isso que nós, eu, doutora Ridalva, doutora Amanda, estamos mostrando ao Tribunal do Júri de Bananeiras a necessidade de desclassificar esse crime de tentativa de homicídio para o que realmente aconteceu: lesão corporal de natureza leve. E isso sim, aqui está a razão, ou aqui está o móvel do que foi praticado por Jéssica. Não a tentativa de homicídio, porque ela nunca quis matar. O que ela queria era ferir. Ela disse aqui: eu queria lhe dar uma surra. Ela queria ferir Pamela. Por isso a lesionou. Lesão corporal de natureza leve. É isso que a defesa vem pedir ao Tribunal de Júri de Bananeiras hoje. Que as senhoras e o senhor faça justiça, desclassificando esse crime, essa conduta de tentativa de homicídio, que lhe daria uma pena injustíssima diante de tudo que as senhoras viram aqui, e desclassificasse para a lesão corporal, que é o que realmente ela quis cometer. Nunca matar, mas ferir, como um modo de dar uma lição merecida e mais do que merecida. Então, esse é o pedido que fazemos.
Eu não sei se o doutor Jair tem aquisitação para que eu apresente aos jurados. Se eu puder imprimir. Aqui, ó. Fim da cor. Aqui na frente. Os quesitos são os que vão ser colocados para a votação das senhoras e do senhor, que se vai responder para definir o destino da pessoa de Jéssica. Então nós temos o seguinte: o primeiro quesito se refere à materialidade do crime. A vítima, Pâmela da Silva Souza, sofreu os ferimentos descritos no laudo traumatológico constante desses autos, da página 7. Veja, tanto a defesa quanto o Ministério Público dizem que sim, ela sofreu ferimentos, não resta dúvida. Então, deveria o senhor jurado responder sim, tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público. Ninguém está negando que houve esses ferimentos. Segundo quesito: a acusada Jéssica Soares da Costa, na manhã do dia 1º de maio de 2021, por volta das 18 horas, no caso é na tarde, né? Aí é só o rascunho. Só o rascunho. Por volta das 18 horas, na petiscaria de Renato, localizada no distrito do Tabuleiro, zona rural do município de Bananeiras, efetuou golpes de faca contra a vítima, Pâmela da Silva Souza, causando esses ferimentos? Sim. A defesa também não nega que Jéssica fez isso. Tanto o Ministério Público diz que sim, quanto a defesa pede que seja respondido sim a esse quesito. Vamos para o terceiro quesito. Assim agindo, a acusada iniciou a execução de crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o marido da acusada impediu que continuasse com as facadas. Senhores jurados, esse terceiro quesito é o quesito que resolve a situação e que realmente decide. A defesa pede que para esse quesito seja respondida a palavra não. O Ministério Público vai pedir o sim. Porque respondendo a palavra não, o júri estará dizendo que ela não iniciou uma ação de homicídio. Porque pelo que nós mostramos aqui aos senhores, ela iniciou uma ação de lesão corporal leve e não de homicídio. Por isso que a defesa pede que a esse quesito seja respondida a palavra não. E por fim, no quarto quesito, o jurado absolve a acusada se na consciência de cada uma das senhoras e na consciência do senhor, além de ter passado por tudo que Jéssica passou, ela ainda não teve que ser condenada, como de fato não deve mais, porque o que ela já passou pela vida, para ela já foi uma condenação. Nesse caso, a defesa pede aos senhores que votem com a palavra sim. Absolvam ela por tudo. Absolvam por ser injusta qualquer forma de condenação contra ela. Absolvam porque foi injusto tudo que ela passou e que está passando. Absolvam porque ela não teve culpa das provocações que sofreu. Absolvam porque a família dela precisa dela. As filhas dela precisam dela. As duas filhas precisam dela. Não é justo que o júri julgue alguém de tal forma que manda essa mulher, ou que compreenda que ela tentou cometer um crime por qualquer motivo. Os motivos já foram postos aqui, são muito relevantes. Por fim, eu quero dizer aos senhores jurados, os jurados, de acordo com a Evandro Lins e Silva, os jurados têm outra amplitude para decidir. Se os critérios fossem idênticos, se o juiz julgasse da mesma forma que a justiça togada, não haveria necessidade de convocar 21 cidadãos, retirá-los de suas atividades, recrutá-los do seu trabalho,
para que viessem fazer justiça aos seus semelhantes. Quando isso poderia ser feito pelo juiz togado, sozinho, como acontece em todos os processos. O júri é uma justiça diferente da justiça togada. Ele julga de consciência. Não está adstrito a tarefas legais. Há certos formalismos. Não tem compromissos doutrinários. Por isso que eu não vi necessidade de dar aqui explicações doutrinárias aos senhores. O que é desistência eficaz, o que é desistência voluntária. O fato por si só já está claro. Ela foi separada, ela foi retirada de lá. E se tivesse continuado, a surra teria continuado. Ninguém teria morrido, nem ninguém tinha intenção de matar. O júri julga de acordo com aquilo que considera justo, dentro de princípios de uma justiça imanente, dentro daquilo que na sua alma e consciência representa uma solução de verdade e de bom senso. Então, cada uma das senhoras e o senhor tem a liberdade, tem a consciência para julgar aqui de acordo com o que a sua consciência mandar. Não estão presas ao advogado, não estão presas ao promotor, estão presas à sua consciência. Por isso que a defesa pede a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, conforme está nos autos. Mas se o júri, ainda assim, quiser fazer uma justiça maior, quiser ser ainda mais justo, que considere a absolvição. Porque a absolvição, nesse julgamento, é sem sombra nenhuma a decisão mais justa. Nenhuma das senhoras, o senhor gostaria, ou queira, ou pense em ter uma Jéssica batendo na porta de sua casa.